maior crise de sua história. Danilo, a reunião entre Toffoli e os seus pares ontem para decidir a sua saída da relatoria acabou por volta das 7h30 da noite, 8 horas da noite, de uma quinta-feira pré-carnaval. E o que a imprensa traz hoje, Danilo, a chamada grande imprensa, que foi uma reunião em que, sabe aquela história que dizia, dá para cortar o ar com uma faca de tão pesado que estava o clima nessa reunião, meu amigo. Bom dia. Pois é, Alessandro, bom dia para você, para Gerlane, para Lugo Dias, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal 96. O que poucos imaginavam que iria acontecer, né, acabou acontecendo, né? O ministro Dias Toffoli está afastado, né, se pediu afastamento da relatoria aí do caso do Banco Master, depois de grande pressão, né, de muitas decisões esquisitíssimas, né, para ficar num termo que o STF talvez não venha aqui atrás da gente, né, mas decisões esquisitíssimas em relação a tudo isso, mesmo blindado em muitos momentos por seus pares ali, pelos demais membros da corte. O ministro Dias Toffoli não suportou aí a pressão, queria ficar na relatoria, mas foi convencido, né, ontem nessa reunião de horas, né, Luciano, foi quase 4 horas de reunião, mas foi mais ou menos isso, reunião a portas fechadas, não tinha ninguém dentro, só os 10 ministros da corte, são 10 hoje, né, uma vaga está aberta, e os ministros que depois desse encontro, né, publicaram uma nota dizendo que não viam ali suspeita, né, motivo para suspeição do ministro Dias Toffoli, motivo para afastamento dele, mas concordaram em tirar ele da relatoria e com isso o STF tenta conter uma sangria que jamais foi vista na história da Suprema Corte brasileira e que é extremamente negativa para a Suprema Corte, né? Você ter um ministro do Supremo, pode acontecer tudo num país, né? Imagina num país do tamanho continental como é o Brasil, mas pode acontecer tudo no país. A única coisa que que é inadmissível é nossa Suprema Corte passar a ter suas decisões questionadas ali por suspeita de falta de imparcialidade, né? Isso não é inadmissível e é nessa linha que vai indo a Suprema Corte brasileira já há algum tempo, né? Talvez agora atingiu o seu ápice com essa história do Banco Master e a relatoria do ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli que agora já está substituído na relatoria, né? Logo depois de anunciar que ele estava afastado desse caso, a Suprema Corte redistribuiu, né? O ministro Edson Fachin, presidente do STF, né? Redistribuiu o caso e caiu aí o sorteio para o ministro André Mendonça, né? O ministro André Mendonça, que rapidamente, claro, né? As análises aí pela imprensa nacional começaram a ser feitas, e as primeiras opiniões em torno do novo relator é que não poderia ter sido uma escolha pior para Dias Toffoli e para o ministro Alexandre de Moraes também, que está diretamente ali relacionado a esse caso, né? Qual é a relação são relações diferentes, né? Até bom explicar isso para o ouvinte aqui na abertura, já a gente volta de novo com esse assunto, né, Luciano? Mas o ministro Dias Toffoli, a Polícia Federal, né, comunicou ao STF que o ministro Dias Toffoli é citado sim diversas vezes por um dos executivos do Banco Master, né, o Daniel Vorcaro, inclusive tendo recebido 20 milhões de reais de pagamento, segundo Dias Toffoli, por a venda de uma parte que ele tinha em um resort lá em Brasília, né, lá no Distrito Federal. Não, é no interior de São Paulo. É no interior de São Paulo? É no interior de São Paulo. Esses 20 milhões está declarado na Receita e tudo mais, mas claro que abre-se aí uma série de suspeitas em relação a esse assunto, fora todos os outros diálogos ali que ele é mencionado, não é só um, né? Ele é mencionado várias vezes, segundo a Polícia Federal. Então, esse envolvimento dele, né, ele é uma sociedade oculta que ele tinha ali com irmãos, pouco explicado isso ainda, tudo isso causou aí essa onda imensa aí que acabou cobrindo o Dias Toffoli. E a questão do Alexandre de Moraes é o contrato com a esposa dele, né? A esposa dele tem um contrato absurdo, milionário, de 130 milhões de reais com o Banco Master para fazer a defesa desse banco em algumas ações. E até hoje, a informação que se tem é que ela atuou em 1 ou 2 processos em relação a tudo isso. Muito dinheiro sendo pago aí para a esposa de um ministro do STF. Além deles dois, é bom lembrar também que o ex-ministro, o Lewandowski, também tinha relações com o Banco Master, né? O Lewandowski R$1 milhão, né? Tinha um contrato com o Banco Master, né? Para fazer ali consultorias, né? Trabalhar. É uma consultoria cara, né? R$1 milhão por mês. Caríssimo, é uma loteria todo mês que ele ganhava ali com o Banco Master. Só para trazer a confirmação, Danilo, desculpa, antes de você completar, eu falei em interior de São Paulo, é interior do Paraná. Eu sempre confundo porque é na cidade de Ribeirão Claro, né? Eu confundo com Ribeirão Preto. Ribeirão Claro, no interior do Paraná, o Taiaiá. E você falou que o Toffoli disse, não, eu vendi e tal.
Agora, ele não disse em momento nenhum quanto foi que recebeu, né? Ele não afirma, 20 milhões é uma especulação e tal. Verdade. E tal. E o Toffoli, o grande erro do Toffoli até agora, com a gente até comentava isso ontem nos bastidores, foi não ter assumido desde o início que ele tinha suspeição para julgar aquele caso. E o que mais doeu ontem em Toffoli, Danilo, é o que a grande imprensa está dizendo hoje, eu quero seu comentário, foi a reação depois da reunião do presidente Lula. O presidente Lula comemorou a saída do Toffoli e disse que se ele ficasse, o caso iria contaminar todo o governo, Danilo. É verdade, né? A análise do Planalto, né? A análise também do Congresso Nacional, de parlamentares aí nos bastidores, é que o caso estava escalando para nível aí absurdo, né? Então tinha que sim, havia uma concordância de que a permanência de Toffoli, inclusive dos demais ministros da corte, né? Tá muito claro que eles convenceram o Toffoli a sair, de que a permanência dele colocaria esse caso aí em um nível aí que poderia causar um grave estrago na imagem da República, né? De vários poderes da República, de vários personagens de grande estatura, digamos assim, da República Brasileira. Então, Lula, de fato, celebra assim essa saída dele. Na imprensa nacional circula também a versão de que Lula, inclusive, defende a renúncia, o afastamento de Toffoli do STF, porque acabaria abrindo a possibilidade de Lula fazer mais uma indicação à Suprema Corte, inclusive. É bom lembrar que Lula e Toffoli se afastaram desde aquele episódio do Mensalão, né, que ele acabou sendo preso, né, em seguida do Petrolão, e teve aquela decisão extremamente polêmica de Toffoli, vocês vão lembrar também. Foi Toffoli o ministro que negou a Lula sair para participar do velório, do sepultamento de um dos irmãos dele. Dos irmãos, né? Um irmão dele que faleceu naquele período que ele estava preso. E Lula não tem mais desde essa época nenhuma simpatia ali pela presença de Toffoli no STF. Enfim, muita polêmica, né, em torno desse fato. O ministro Dias Toffoli segue, claro, no cargo, não tem perspectiva de sair dessa função. Ele nem queria deixar a relatoria, você imagina deixar o cargo do ministro do STF a essa altura. Vamos aguardar os desdobramentos disso tudo, Luciano. Hoje promessa de um dia quente, apesar de ser sexta de carnaval lá em Brasília, deve ter muita repercussão desse assunto. A turma de Brasília nunca quis ouvir com tanta ansiedade o soar dos clarins, né, Danilo? Porque o que o pessoal lá quer é falar agora de carnaval para tentar diminuir isso aqui. A gente vai falar muito sobre esse assunto, inclusive o tema, Danilo, já está sendo apelidado nos estertores lá de Brasília de Toffolão, viu? Inclusive numa menção feita pelo próprio Toffoli, segundo matéria do Estadão de São Paulo, o Estado de São Paulo hoje. A gente vai falar mais já sobre esse assunto aqui com o Danilo Sargento. Ele foi saído, né? Depois de horas de reunião ontem, né? A portas fechadas, só os 10 ministros da corte. Dias Toffoli não resistiu aí à pressão, não resistiu às notícias que vão se avolumando em torno do envolvimento dele com esse caso do Banco Master. Ele queria permanecer até minutos antes ali desse encontro. A informação é que ele mantinha o firme posicionamento de que não abriria mão de ser o relator do caso, mas fim da reunião, né, os ministros do STF informaram que todos eles concordavam que não havia motivo para suspeição de Dias Toffoli, né, que ele tinha condições de seguir, mas pelo entendimento interno ali eles tinham essa possibilidade de redistribuir o caso, e Dias Toffoli deixou a relatoria, né? Logo depois foi anunciado que o ministro André Mendonça é o novo relator do caso do Banco Master lá no STF. Essa situação do Dias Toffoli que impõe ao STF um desgaste histórico, Luciano, jamais visto no Brasil. É a primeira vez que o Supremo é exposto a tamanha desconfiança, né, para dizer o mínimo, apesar dos últimos questionamentos, e foram muitos nos últimos anos, em torno de vários ministros diferentes, nunca se chegou ao ápice como esse, ao ponto de um ministro ter que ser retirado de um caso por suspeita de envolvimento dele naquele caso, até para evitar a nulidade do futuro dessa ação, né? Quando isso for julgado, isso tudo pode gerar, claro, uma questão de nulidade futura, juridicamente falando. É uma repercussão imensa que está dando em Brasília, que vai ter desdobramentos, hoje inclusive, mesmo sendo véspera de carnaval, sendo sexta-feira de carnaval praticamente, vai ter muita repercussão sim em torno desse posicionamento. É aguardar agora até que ponto vai esse desgaste, porque a saída de Dias Toffoli dá uma certa, estanca um pouco, né, essa questão do noticiário em cima dele, do envolvimento dele com esse caso. Mas não resolve o problema, né, Luciano? O processo segue sendo analisado pela Polícia Federal, agora com o novo relator que a imprensa especula que vai ser ainda pior para Dias Toffoli e para Alexandre de Moraes, porque André Mendonça não deve passar pano ali para envolvimento de quem quer que seja nessa situação. E aí eu cito Alexandre de Moraes porque o nome dele já foi envolvido por causa da esposa, né, que tem um contrato com o Banco Master. Então, é muita coisa ligada ali ao STF em torno desse caso.
que está deixando a República de cabelo em pé. Vamos aguardar como é que vai ser feito agora esse trabalho da Polícia Federal junto com o ministro André Mendonça, novo relator do caso do Banco Master. E lembrando que o André Mendonça é o tal do terrivelmente evangélico, né? Que foi indicado por Bolsonaro. Lembrando também, Danilo, que esse caso, ele tem realmente muita... ele tá com toda essa ressonância, porque essa queda do Toffoli, mesmo depois que o Lula tinha pedido e não tinha acontecido, aconteceu depois que a Polícia Federal levou indícios que foram retirados do celular do Daniel Vorcaro. E aí, Danilo, eu vou trazer aqui um trechinho rapidinho da matéria do Estado de São Paulo hoje. Olha só, a matéria do Estado de São Paulo hoje diz o seguinte: em dezembro, durante um almoço com Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Granja do Toto, Dias Toffoli disse que não abriria mão de conduzir a ação do Master. Na conversa com Lula, Toffoli afirmou que havia autoridades e políticos de vários partidos e não apenas do Centrão envolvidos nas irregularidades do Master. Chegou a dizer ainda que se o processo fosse para a primeira instância da Justiça, como o presidente Lula queria, poderia ter outros desdobramentos e se transformar numa, aspas, Lava Jato 2. De acordo com interlocutores de Toffoli, Lula teria respondido com um palavrão, Danilo. Ou seja, Toffoli jogou na cara de Lula que ele precisava ficar conduzindo porque tinha muita gente grande envolvida. Depois, de fato, é muito perceptível que tem gente envolvida de todos os lados e gente importante da República. Agora, isso foi exposto já na imprensa, né? Não tem mais volta. O ministro Dias Toffoli foi exposto como envolvido também na situação por ter elos comerciais, né? No mínimo, com esses acusados aí de irregularidades no Banco Master. Não dá para esconder mais isso, né? E quando não dá para esconder, não dá para ele continuar na função. Era insustentável, né? Estava atrapalhando toda a República, todos os demais poderes também estavam envolvidos nisso diretamente, porque era uma trava que se impunha ali em cima dessa investigação. Dias Toffoli tem aquela história, né? Como Dias Toffoli, desde meados ali do governo Dilma, talvez ainda no segundo mandato de Lula, como os ministros começaram a ser indicados muito mais por ligação política do que por competência jurídica, isso começou a ficar muito mais, né, perceptível, né? Essa dificuldade deles de perceberem de que juridicamente não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Não dá para ficar nesse caso com essa suspeição toda em cima dele. Enfim, agora é aguardar, né? Porque, como eu disse, como caiu nas mãos de um ministro que tende a não passar pano para isso, né? Vai ter dias aí bem polêmicos daqui para frente em relação a essa história do Banco Master. É isso. Danilo, obrigado. Bom carnaval para você, meu amigo. Até quinta, né? Verdade. A gente só volta quinta-feira com o Jornal 96. Valeu, bom carnaval a todos, né? Brinquem aí com responsabilidade. Até quinta-feira, se Deus quiser. 8h06. 8h06, a gente vai correndo pro intervalo. A gente volta já com o Edmo Stedino. Fica aí.